Esse trem de reunião online é uma merda por causa disso. A gente fala meia hora e depois descobre que estava com o microfone desligado. Primeiro, agradecer, né, mais uma vez ao Pedro pela fala. Né? E a partir da fala do Pedro, eu quero ir um pouco mais além. E eu quero entrar em duas coisas que vão ser mais avançadas do que o texto vai falar, mas que eu acho que são muito importantes da gente entender. Primeiro, e isso é uma questão que o Marx já começa a trabalhar com ele desde a crítica que ele faz ao Hegel em 1843, e depois também quando ele vai fazer os anais franco-alemães, que ele já está bastante influenciado pelos trabalhos do Engels sobre a economia política, né? Ele vai avançar nisso e vai chegar realmente a uma teoria mais madura posteriormente, com os Grundrisse, com o Capital e alguns outros trabalhos dele. Mas o que é importante a gente pensar para além das relações entre valor de uso e valor de troca? É pensar como que essas relações acontecem dentro de uma sociabilidade essa que é alienadora e que é alienadora de diversas formas diferentes. Primeiro que a divisão do trabalho que é ensejada no método de produção a partir do mercantilismo que vai desaguar no capitalismo como um todo, ela aliena a pessoa em relação ao seu próprio trabalho. Diferente de outros métodos de produção antigos, onde a pessoa tinha um controle total do seu trabalho, da produção desse seu trabalho, da produção dessa mercadoria do seu trabalho, você não tem mais isso. Então, a primeira face da alienação é em relação ao trabalho. A alienação em relação ao trabalho leva a uma alienação em relação a si próprio, que, por sinal, também leva a uma alienação de si em relação a outrem, e que, no final, leva à alienação de si em relação à própria natureza. Todo esse processo de alienação que o homem passa ao entrar nesse modo de produção faz com que ele não se aperceba como agente, faz com que ele inverta o que é criador e o que é criatura. Então o homem passa a enxergar nas suas criações o seu criador. E passa, uma vez que o demiurgo é o criado, a ser ele criatura, a ser ele criação e não mais criador. Isso leva a essa alienação que vai acontecer socialmente, que vai afastar o homem da compreensão das totalidades dessa relação, que vão ser completamente necessárias para a manutenção desse status quo. É por isso que a gente tem uma facilidade, às vezes, tão grande de olhar para o passado e ver certos absurdos históricos e não consegue olhar para o presente e perceber que a gente vivencia os mesmos absurdos. Indo um pouco além, e outra coisa que é muito importante a gente lembrar também, vai ser a fetichização que vai levar às diferenças dos valores de troca e dos valores de uso, que vão ser coligadas à alienação e à ideologia de manutenção burguesa do status quo. Isso é muito importante da gente entender, porque se a gente começa a entender a partir lá de trás do que o Pedro trouxe do texto, de tudo que o Roseno trouxe no texto, a gente percebe que todas essas relações que são ensejadas socialmente, elas o são por meio de uma necessidade do status quo que comanda o poder, lê-se as burguesias que vão se insurgir desde o final da ruptura da época medieval, e que é uma ruptura em longuíssima duração, sabe? As pessoas não acordam simplesmente um belo dia depois da peste negra e falam agora somos renascentistas, muito antes pelo contrário.
Boa parte desses métodos de produção, como a gente já veio discutindo há pouco tempo aqui atrás, continuam presentes. Boa parte dos métodos de produção que vieram antes ainda do método de produção do feudalismo continuam presentes também. Mas é exatamente quando a gente começa a destruir esse edifício teórico que foi construído principalmente pela economia política burguesa, economia crítica, economia idealista, que nega parte dos valores. Não é que eles não enxergavam, gente, não é que, tipo, Ricardo e Smith eram burros. Ricardo e Smith eram pessoas inteligentíssimas. John Stuart Mill é um sujeito genial. Essas pessoas enxergavam perfeitamente aquilo que subjaz atrás. Só que existe uma necessidade de manutenção social que leva à cooptação desses intelectuais, sendo que boa parte desses intelectuais eram intelectuais orgânicos da burguesia. Burguesia mercantil à época, mas intelectuais orgânicos. Né? Então a gente não precisa achar que só vai existir intelectualismo orgânico dentro do proletariado, dentro da massa trabalhadora, por que não? Né? Por mais que a maioria esmagadora dos intelectuais da elite sejam cooptadas nas classes médias, que não são nem uma classe, são franja de classe, né? Existem sim intelectuais orgânicos dessa burguesia e boa parte deles podem ser encontrados nesses economistas clássicos que vão desaguar em 200 anos de mentira contra o povo trabalhador. Então, qual que é a importância fulcral? E aqui o Soy falou uma coisa que é importante demais, que a gente tem que acabar com essa ideia de que marxista não entende economia e tem que entender exatamente para desconstruir não só a economia. A gente tem que entender que a economia vai ser a infraestrutura que vai levar a gente a conseguir desconstruir toda a superestrutura que está por cima. Mas para chegar nisso tem que tirar esse véu. E o véu se dá exatamente nas relações alienadas na construção sobre o valor e nas relações do valor da mercadoria, do seu valor de uso, do seu valor de troca, como que isso leva à alienação, onde que a ideologia entra nisso, como que a fetichização das mercadorias vão levar a uma mudança constante dos valores do valor relativo de troca sobre o valor de uso, e isso é muito importante para a gente poder construir a nossa crítica em cima. Então, para eu não falar muito, que já tem gente inscrita também, eu vou passar minha fala ao próximo. Eu acho que sou eu mesmo. Queria comentar justamente sobre esses apontamentos que os camaradas fizeram acerca dessas categorias que foram tão fundamentais para o desenvolvimento da concepção marcante da